Olá, meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo quero conversar com você sobre como aproveitar melhor a leitura dos livros infantis com as nossas crianças. Então, se você é professor, se você é cuidador ou se você tem seus filhos pequenos, e tem o hábito de leitura em voz alta para eles, esse vídeo é para você. Chama as amigas e encaminha para quem possa aproveitar esse conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nenhum livro deve ser escolhido aleatoriamente. É claro que muitas vezes, na estante da escola, numa livraria, a criança se encanta pelo colorido, pelo personagem que ela gosta, pega o livrinho e pede que a gente leia. Ok, sem problema nenhum. Mas o livro que você escolher, que você selecionar, ele tem que ser um livro com critério, porque toda a história vai fazer diferença para essa criança. Isso porque quando nós contamos histórias para eles, estamos formando o que se chama por imaginário infantil, que é esse grande baú de imagens mentais que a criança vai construindo ao longo da sua vida. Aliás, a criança não, nós também construímos imaginário. Por isso a gente tem que cuidar muito com o que nós escutamos, ouvimos, tanto então na literatura quanto no audiovisual. Mas aqui a gente vai conversar sobre livro hoje. Bom, pensando nisso, sempre que você terminar de ler uma história, era muito comum antigamente, hoje ainda tem professor que faz isso, pedir um registro, pedir que a criança desenhe sobre a história. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, toda semana tinha a leitura da semana, que era um livrinho, só que eles que escolhiam. Então às vezes acontecia isso, de chegar um livro lá com gente, o que a gente vai aproveitar aqui dessa história e tal. Mas enfim, vinha o livro e vinha uma folhinha para fazer um desenho sobre a história. Isso é muito importante, porque é uma forma de reforçar a memória sobre a história que foi lida, que foi contada. Então quando a gente escreve, eu estou assistindo uma aula e estou fazendo minhas anotações, eu estou registrando aquilo na escrita, mas eu estou fortalecendo a memória, porque todo o processo escrito passa pela memória. Então o desenho não vai ser diferente. Por isso é muito importante pedir que a criança realmente faça um desenho sobre a história. Ah, mas meu filho é muito agitado, ele não gosta muito de desenhar e tal. Faz com ele. Faz com ele. Coloca os elementos mais importantes, a cena onde se passa a história. É num castelo, é na praia, é na floresta. Então bote os elementos característicos dali. Desse momento você já vai aproveitar para falar sobre as características dos personagens. Então o menino era grande, você lembra? Ele era muito alto porque ele esticava a mão e conseguia pegar a maçã da árvore. Nossa, o fulano, ele era muito corajoso, porque foi ele que protegeu o castelo na hora que a invasão chegou. Nossa, aquela menina, a Joana da história, como ela era obediente, lembra que quando a mamãe pediu para ela pegar o irmão que estava lá fora, ela foi e atendeu a mamãe dela? Então desperte as características da criança, para a criança, não só o aspecto físico desse personagem, que vai ser importante para você desenhar, colocar alguns elementos ali, mas das virtudes que esse personagem apresenta. E faça mais, tente fazer com que a criança aplique aquilo no seu cotidiano. Quando foi que você também foi muito obediente para a mamãe? Você lembra disso? Nossa, quando foi que o papai foi muito corajoso agora no final de semana? O que foi que aconteceu? Que a gente fala assim, nossa pai, como você é corajoso. Faça essa ponte, que a criança comece a perceber elementos da realidade ali nas histórias que estão sendo contadas, que ela comece a juntar as coisas, sabe? Então isso tudo vai ser muito importante. Aí lembra do desenho que foi feito? Agora você vai pedir para a criança contar a história para uma outra pessoa. Então, se você leu com a criança, pode até te recontar, mas o legal mesmo é levar para mostrar para o papai, para a vovó, ou se você é professora, leva para casa. Agora conta para a mamãe a história que a gente leu aqui na sala de aula. Então, são algumas estratégias para como a gente pode aproveitar melhor a leitura, mas principalmente ir desenvolvendo algumas habilidades na criança. A memória, a atenção focada, porque eu vou ter que estar atento aos personagens, a detalhes, quase ia me esquecendo também sobre o processamento auditivo, sabe por quê? Porque toda história se passa num lugar, e esse lugar tem ruído. Então, que som que fez a porta quando bateu? Muito forte. Você lembra o que foi que assustou a menina lá na floresta? Foram os raios e os trovões. Como que faz o trovão? Peraí. Enquanto eles caminhavam, eles escutaram um barulho. Era o passarinho. Isso mesmo, tá de parabéns.
Entendeu? Então a atenção, o processamento auditivo, ele vai passar pela atenção focada. Então a gente sabe agora que existem muitos elementos de uma história que precisam ser trabalhados com a criança. E esse é um dos motivos pelo qual a leitura em voz alta, ela deve ser explorada no dia a dia, diariamente, tanto no seu plano de ensino, se você é professora, quanto em casa, se você está em casa com os filhos ou se você é cuidadora de criança. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte aqui, não esquece de enviar para quem possa aproveitar esse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho e não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!